Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Diz assim. Lucas, capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo Jesus para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Notem com atenção nesse versículo. E aconteceu que, indo Jesus. Esse versículo já nos mostra qual é a posição do nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus estático, não é um Deus fixado, parado no lugar, onde você tem que encontrar Ele naquele local determinado. Esse versículo já nos aponta que nosso Deus é um Deus móvel, é um Deus que se move, é um Deus que se movimenta, é um Deus de ação. É um Deus de ação. Ele está sempre agindo, sempre se movimentando, sempre indo de lugar em lugar. Não é um Deus que fica trancado numa casinha que criaram para Ele. Jesus veio mostrar que Deus é um Deus que se move. Não é mais aquele Deus que ficava trancado que criaram para Ele, numa casinha. Falar, é aqui que a gente encontra Deus agora, é aqui nesse lugar, nesse ponto fixo aqui que nós encontramos a Deus, é aqui. Nosso Deus não é assim. Desde o princípio, Deus foi sempre um Deus móvel, que se movimentava. Sempre agia de um lado para o outro, sempre ia conduzindo o povo pelo deserto, conduzindo o povo por onde ele ia, e sempre estava com o povo. Só que aí teve e criaram um templo, um lugar onde falaram, não, agora é aqui que Deus vai falar conosco. E Jesus Cristo veio para mostrar isso. Você vai ler o Evangelho, você vai sempre observar Jesus Cristo indo de um ponto a outro. Então quer dizer que nosso Deus é um Deus móvel. Ele não é um Deus estático. Não é um Deus parado onde você vai ali, pega Ele, encontra Ele. Aqui encontramos Deus. Não. Deus é um Deus móvel. E olha só o que acontece com esse Deus móvel. Quando nós encontramos com esse Deus móvel. Versículo 12. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. Versículo 13. E eles levantaram a sua voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Uma observação. Os leprosos, eles eram pessoas repugnadas, eram as pessoas expulsas da sociedade. Eles eram excluídos da sociedade por causa da enfermidade deles. Por causa que eles pensavam que pela enfermidade deles eles eram contaminados, eles contaminavam o povo. E o povo tinha repulso daquelas pessoas, então eles tinham que ir para um lugar determinado, era um lugar chamado de... Me falhou a memória agora aqui. Um lugar exclusivo deles, onde eles ficavam. E quando Jesus Cristo passou por esse lugar, os leprosos viram de longe e viram Jesus se movimentando, viu Deus, o Messias, em movimento, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele vendo-os, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha só, novamente aqui, a ação, o movimento. O que nós aprendemos aqui? 1. Deus é um Deus que se move. Ele não é um Deus estático. 2. Fé absoluta. Fé absoluta de quem podia curar aqueles leprosos. E 3. Uma ordem que Jesus deu para eles. E olha o que aconteceu, versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, eles eram purificados. Uma observação. De Samaria até Jerusalém é uma caminhada mais de um dia. É longe. E olha o que aconteceu. Quando Jesus deu a ordem para eles, sobre a fé deles, Jesus falou, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles teriam que ir até Jerusalém, pois é lá que estavam os sacerdotes, no templo construído por Salomão. E eles tinham que se mostrar.
E olha só, na caminhada, enquanto eles estavam indo, não sabe se foi depois de 10 minutos de caminhada, depois de meia hora de caminhada, a Bíblia não afirma, mas fala que enquanto eles se movimentavam, mediante a fé que eles tinham, com a palavra que Jesus Cristo decretou, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E enquanto eles iam, eles eram purificados. Olha só, Deus que se move, fé convicta absoluta, ordem, uma palavra profética de cura e obediência. Os leprosos obedeceram. Agora vamos para mais um ponto. Versículo 15. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graça, e ele era um samaritano. Olha só que coisa maravilhosa. Gratidão. Ele estava indo. E quando ele estava indo, ele viu que foi curado. Ele viu que estava curado e falou: uau, vou voltar lá, vou agradecer ao nosso mestre que me curou. E ele era samaritano, ele não era da tribo de Israel, ele era de Samaria. Era praticamente aquelas pessoas que tinham rinha. E quando ele voltou, ele se pôs aos pés de Jesus e glorificou a Deus em alta voz. Versículo 17. E respondendo Jesus disse: não te foram 10 os purificados? Jesus Cristo soube que os 10 estavam purificados. Mesmo eles não estando com os 10, ele soube que os 10 foram purificados. Porque Jesus Cristo, ele tem ordem, ele tem soberania, ele tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. Porque Deus deu o nome que está acima de todos os nomes, autoridade sobre todos os nomes. E quando Jesus Cristo falou: vão e mostre-se aos sacerdotes, Jesus Cristo já decretou a cura sobre a vida deles, já curou eles. E Jesus Cristo perguntou: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Versículo 18. Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Versículo 19. E ele lhe disse ao estrangeiro: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Olha só, entre 10 que foram curados, um somente voltou sendo grato. Os outros 2 não voltaram. É uma ingratidão? Podemos falar que sim. Eles poderiam voltar também junto com um amigo, falar: calma aí, vamos voltar lá e vamos agradecer todos nós juntos. E vamos juntos, novamente, todos juntos, se apresentar ao sacerdote juntos. Deus já fez maravilhas na minha vida, eu sou grato a Ele por tudo, e por isso eu permaneço todos os dias louvando e glorificando a Ele, exaltando Ele e proclamando a palavra dEle. Quantas maravilhas Deus já fez na tua vida? Não seja ingrato. Se você já viu Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida, permaneça louvando e glorificando Ele. Ele é digno de toda honra e louvor. Não seja ingrato como esses 9. Seja grato. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.